E se o lugar onde você está hoje não fosse coincidência? E se todas as portas que se abriram, todos os caminhos que mudaram e até os momentos difíceis que você enfrentou fizessem parte de algo muito maior? Às vezes olhamos para a nossa vida e pensamos que tudo está acontecendo por acaso. As perdas, as mudanças, as pessoas que entram e saem do caminho. Mas a história de Esther nos mostra algo poderoso. Aquilo que parece acaso para os homens, muitas vezes já fazia parte dos planos de Deus, antes de se tornar rainha. Esther era apenas uma jovem órfã, sem posição, sem riqueza, sem qualquer sinal de que um dia ocuparia um lugar tão importante. Ela não nasceu em um palácio, não cresceu cercada por privilégios. Sua vida começou marcada por perdas. E talvez ninguém olhasse para ela imaginando que sua história mudaria o destino de um povo inteiro. Mas Deus tem o hábito de fazer algo surpreendente. Ele encontra pessoas comuns e escreve histórias extraordinárias. Só que existe algo ainda mais impressionante nessa história, porque Esther não foi chamada apenas para viver uma vida melhor. Ela foi chamada para cumprir um propósito. E esse propósito exigiria coragem, exigiria fé, exigiria uma decisão capaz de colocar sua própria vida em risco. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão forte. Porque em algum momento da vida, todos nós enfrentamos uma pergunta: você vai continuar onde é seguro? Ou vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? A vida de Esther começou de forma difícil. Antes do palácio, antes das roupas reais, antes da coroa, existia uma menina marcada pela perda. Ela era órfã. Ainda muito jovem, perdeu pai e mãe. E em um mundo onde família significava proteção, direção e segurança, Esther viu tudo isso ser tirado dela. Mas ela não ficou sozinha. Seu primo, Mardoqueu, a acolheu e a criou como filha. Ele cuidou dela, orientou seus passos, protegeu sua vida. E mesmo sem entender, Esther estava sendo preparada para algo muito maior. Porque muitas vezes Deus está construindo algo em silêncio, enquanto pensamos que nada está acontecendo. Naquele tempo, o reino era governado por Assuero, um rei poderoso, com riquezas, influência e autoridade sobre muitos povos. Mas algo acontece no palácio. A rainha perde sua posição e uma busca é iniciada. Jovens de várias regiões seriam levadas para serem apresentadas ao rei. Entre tantas pessoas, Esther também é escolhida. Imagine esse momento. Uma jovem órfã, sem imaginar o que aconteceria. Agora, entrando em um dos maiores palácios daquele tempo. Tudo era novo, tudo era diferente, mas havia algo especial nela. Não apenas sua beleza, mas sua postura, sua humildade, sua sabedoria. E entre todas as jovens, o coração do rei se volta para Esther. Ela recebe a coroa. Agora, a órfã se torna rainha, mas a história ainda estava apenas começando. Enquanto Esther estava no palácio, algo perigoso acontecia. Um homem chamado Hamã crescia em poder dentro do reino. Orgulhoso, vaidoso, sedento por honra. Ele exigia que todos se curvassem diante dele. Mas havia alguém que não fazia isso. Mardoqueu. Ele se recusava, e aquilo desperta uma raiva profunda em Amã. Mas sua ira não para em uma pessoa. Ele decide algo terrível. Planeja destruir todos os judeus do reino, homens, mulheres, crianças, todos, e o decreto é aprovado. Agora existia uma data marcada, uma sentença, um fim anunciado. Quando Mardoqueu descobre o plano, fica desesperado. Ele envia uma mensagem para Esther e pede algo que parecia impossível. Você precisa falar com o rei. Mas havia um problema. Naquela época, ninguém podia entrar diante do rei sem ser chamado. Nem mesmo a rainha. Quem entrasse sem autorização poderia morrer. Agora Esther estava diante de uma escolha.
permanecer em segurança ou arriscar a própria vida. Então Mardoqueu envia uma mensagem que atravessou gerações. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esther entende. Ela percebe que sua história nunca foi apenas sobre ela. Nunca foi sobre uma coroa, nunca foi sobre conforto. Era propósito. Antes de agir, Esther faz algo poderoso. Ela pede jejum, pede oração, busca direção, porque ela sabia, existem batalhas que não começam diante dos homens, começam diante de Deus. Durante 3 dias, ela se prepara e então decide, irei ao rei, e se eu perecer, pereci. Chega o momento, o coração acelera, o silêncio toma conta, Esther entra, cada passo poderia ser o último, mas então o rei levanta o cetro, ela é recebida. A porta que parecia impossível se abre. No momento certo, Esther revela o plano maligno de Hamã. A verdade vem à luz, e tudo muda. Hamã cai, o povo é salvo, e aquilo que parecia destruição se transforma em livramento. Esther não ficou marcada apenas como uma rainha, ela ficou marcada como alguém que escolheu a coragem acima do medo. Uma mulher que entendeu que propósito vale mais que conforto, porque às vezes Deus coloca pessoas em lugares específicos, não para benefício próprio, mas para transformar vidas. E no final de tudo, a história de Esther não foi marcada pela coroa que ela usou, nem pelo palácio onde viveu, nem pelo título que recebeu. Ela foi marcada pela decisão que tomou, porque muitas pessoas recebem oportunidades, mas poucas entendem o propósito por trás delas. Esther poderia ter escolhido permanecer em silêncio. Poderia ter pensado, isso não é problema meu. Poderia ter protegido a própria vida. Poderia ter escolhido a segurança. Mas ela entendeu algo poderoso. Existem momentos em que permanecer em silêncio custa mais caro do que agir. E talvez essa seja a mensagem mais forte dessa história. Porque muitas vezes queremos descobrir o propósito de Deus para a nossa vida pensando em coisas grandiosas. Queremos sinais enormes, queremos respostas imediatas, queremos entender tudo antes de dar o primeiro passo. Mas Deus muitas vezes trabalha de forma diferente. Ele coloca você em lugares específicos, permite encontros específicos, abre portas específicas. E, em muitos momentos, você só entende o motivo depois. E talvez hoje você esteja se perguntando, por que estou aqui? Por que passei por isso? Por que minha história aconteceu desse jeito? Talvez Esther também tenha feito perguntas parecidas. Uma menina órfã, levada para um lugar desconhecido, sem imaginar o que viria pela frente. Mas aquilo que parecia apenas uma sequência de acontecimentos, na verdade fazia parte de algo muito maior. Porque Deus estava escrevendo uma história, mesmo quando ela ainda não conseguia enxergar. E talvez Ele esteja fazendo o mesmo com você. Talvez o lugar onde você está hoje não seja um acidente. Talvez a luta que você enfrentou não tenha sido em vão. Talvez a porta que se abriu, ou até a que se fechou, faça parte de algo que ainda será revelado, porque Deus não desperdiça processos. Esther nos mostra que coragem não é ausência de medo. Coragem é sentir medo, e ainda assim continuar. É confiar, mesmo sem enxergar tudo. É dar um passo, mesmo sem saber o que acontecerá depois. Se essa história falou com você, então escreve aqui nos comentários, eu fui chamado para um propósito, porque isso não é apenas uma frase, é uma decisão. E se inscreve no canal, porque toda semana tem um novo episódio de Personagens da Fé. Histórias que não são apenas para serem ouvidas, mas para transformar vidas. E lembre-se, talvez você esteja exatamente onde está hoje, para um momento como este. Nos vemos no próximo episódio.